Olá, Silvano Braga, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite também, Nadia San. Boa noite, Marquinhos Pereira, seja muito bem-vindo também. Boa noite, Maria Eleusa, que bom aqui conosco. Olá, Tuca, boa noite. Iraci Rosa, boa noite também para você. Selma Edinho, boa noite. Olá, Elisângela, boa noite. Joana Bandeira, nosso aniversariante de ontem, né? Boa noite, Joana, seja muito bem-vinda. Boa noite também, Valdete, Ricardinho e Lúcia. Olá, Wagner Pimentel, boa noite. Aí, ó, os amigos, né? Principalmente a Marinha perguntando de você ontem. A Andréia Dantas, ou a família Dantas, né? Hoje aí conosco, eu até procurei saber, ficaram sem energia elétrica lá, né? Então, infelizmente não estiveram aqui presentes, mas a gente sabe que em pensamento com certeza a família Dantas estava. Então vai aí o nosso abraço e boa noite para a dona Wanda, para o senhor Edivaldo, Andréia, Adriana, Leda Lovato, boa noite também. Boa noite, Michele e Gabriel, sejam bem-vindos. Olá, Lourdes Ogata, boa noite. Boa noite também, Célia Furtado, seja bem-vinda. Edna Bueno e Oneida Alves também, boa noite para vocês. Dona Leopoldina, boa noite, seja bem-vinda. Lídia também, boa noite, Lídia. Aninha e Adriano Borges, boa noite. Aninha, nós vimos sim, com certeza, retornou à pátria espiritual e as nossas orações continuam também com ela, perseguindo-a, né, se podemos assim dizer, para que ela se restabeleça e se fortaleça o mais rápido possível, e também a toda a família, né, que seja confortada. Olá, Adriana Dantas, também boa noite. Boa noite, Rosali. Cris Queiroz, boa noite, seja bem-vinda. Ah, tá, sim, boa prova lá para vocês. Cecília e Reinaldo, boa noite. Boa noite, Sr. Antônio Pazotto. Eveline, Roberta, Gabi e Vitor, boa noite também para vocês, sejam muito bem-vindos. Seu Luiz Alberto, boa noite. Wagner, com certeza estamos sempre aqui orando uns pelos outros, claro, não esquecemos de ninguém, com certeza. Gente, está na nossa hora, vamos então aproveitar esses instantes para nós pedirmos a permissão à espiritualidade para iniciarmos as reflexões dessa noite. Rosilda Martins, boa noite também para você, e boa noite aos demais que estão aqui participando conosco e que porventura não aparece, a gente não fala o nome, sintam-se também abraçados. Dona Leopoldina, pode deixar, vamos incluí-la aqui no nosso caderninho de orações, de intenções, e a espiritualidade levará até ela as nossas energias e vibrações, com certeza. Maria Ângela, boa noite. Luciene Naves, boa noite também, seja bem-vinda. Olá, Adélia, boa noite, Adélia, seja muito bem-vinda. Um abraço aí para você, para o Reis. Cláudio Honor e Eliane, boa noite. Bem, meus queridos amigos e companheiros, que nesse instante possamos, ao som da Ave Maria, elevarmos o nosso pensamento ao mais alto e pedindo a proteção especial deste Espírito maravilhoso que reencarnou naquela oportunidade como mulher para receber em seu ventre e em seus braços o governador espiritual do nosso orbe, que tinha uma tarefa, que tinha uma missão dada por Deus, uma missão confiada a ele, exatamente porque na condição de um Cristo não teria a mínima possibilidade de falhas. Nós temos aí a prova de tudo isso pelos ensinamentos que ele nos trouxe, pelos exemplos, pelas curas e principalmente pela condição de mestre, guia de toda a humanidade. Que Maria Santíssima possa nesse instante também nos acolher em seus braços, ou direcionar as suas energias e vibrações para toda a humanidade, para todo o planeta, a fim de que nós estejamos cada vez mais preparados para enfrentar os nossos principais inimigos, que somos nós mesmos, os nossos defeitos, os nossos vícios, as imperfeições e a ignorância que ainda carregamos,
e que são os principais e talvez os únicos obstáculos que nos impedem de caminhar mais rápido rumo à evolução, à perfeição e à própria felicidade. Que as energias e vibrações, que a luz de Maria de Nazaré possa ser derramada sobre todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Também para os nossos familiares, estejam onde estiverem, para o nosso próprio ambiente doméstico ou ambiente de trabalho. Mas que nunca se esqueçam, aliás, que os nossos pensamentos sejam capazes também de conduzir ou de refletir a luz de Maria a todos aqueles que seus nomes se encontram aqui no nosso caderno de orações de intenções, ou que se encontram nas intenções de cada um de vocês que participam conosco e compartilham deste momento. De modo muito especial, aqueles que mais necessitam. E a humanidade tem precisado muito. Também em um dos grupos que participamos, tivemos um pedido de oração para uma jovem de 23 anos que suicidou-se em São Paulo. Estava com depressão. E a gente vem percebendo o quanto a depressão ou a doença das emoções ou as doenças das emoções vem atingindo um número grande de espíritos. Que nós possamos aqui, meus queridos amigos, sobretudo através dessa doutrina consoladora, nos fortalecermos cada vez mais na fé e distribuirmos essa consolação para todos os cantos. Que Maria de Nazaré nos fortaleça nesta tarefa bendita. Que assim seja. Alete Naves, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Isaura Maria, Luísa Nalim, Marcileia, Guilherme e Luciano, sejam bem-vindos. Olá, Gisela Goulart, boa noite também. Olá, Marinha, seja muito bem-vinda. Leívia, boa noite. Flávio Gava, boa noite também, meu querido, seja muito bem-vindo. Gente, vamos então agora nesse instante. Olá, Olga Colasso, boa noite. Darmos sequência à nossa leitura e estudo do Livro dos Espíritos. E com certeza uma leitura e uma parte bem interessante que nos chama a atenção. Juleide Miranda, boa noite também, seja bem-vinda. Mas antes, só para recordar o que nós falávamos no nosso último encontro sobre o Livro dos Espíritos. Falávamos ou fechávamos o o título da influência que os espíritos exercem nos acontecimentos da vida, né? Ercília Machado, boa noite. E essas influências, gente, que os espíritos exercem nos acontecimentos da vida, nós percebemos que eles podem sim agir sobre a matéria, eles podem agir na matéria, mas em momento e em hipótese alguma, os espíritos são destacados para, vamos assim dizer, derrogar alguma lei natural. E a gente precisa aprender muito sobre estas leis naturais, as leis que regem o universo, as leis que regem a nossa vida, as leis que regem toda a estrutura que nos envolve. Nós vamos dar sequência nisso. Olá, Gessiane, boa noite, seja bem-vinda. Maria Geralda também. Nós vamos dar sequência hoje na ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. É também um estudo fantástico e a gente vai continuar dizendo dessas questões que envolvem principalmente as leis naturais. Né, Valdileia, boa noite também, Filomena, Salete, Márcio e Gustavo. Então, as leis que regem o universo, que precisam ser entendidas, aprendidas, assimiladas, porque são elas que vão nos ajudar a nos aproximarmos e principalmente para nos conectarmos com o Criador. Então nós vimos que nos acontecimentos da vida, os espíritos agem, sim, os espíritos agem, mas em momento algum eles vão derrogar estas leis. E todos esses espíritos, eles vão agir principalmente sobre nós, através da intuição, através da inspiração, às vezes nos deslocando ou pelo menos sugerindo o nosso deslocamento para esse ou para aquele lugar, ou para desviar de um projétil ou qualquer coisa
mas a ação é justamente sobre nós. E esta ação que nós estamos falando sobre nós, ela exatamente vai também respeitar o livre-arbítrio de cada um. Então ficou isso muito claro nos nossos últimos encontros. Os Espíritos podem nos ajudar nas coisas simples e corriqueiras, podem. Os Espíritos podem até ajudar a nós, ou a cada um de nós, né? Já teve até essa pergunta aqui, se vamos fazer um concurso ou alguma coisa, será que os Espíritos podem nos ajudar? Podem, mas eles vão nos ajudar de que forma? Sem derrogar as leis, atuando principalmente sobre a nossa estrutura, nos transmitindo paz, tranquilidade, para que nós mesmos possamos buscar na nossa própria memória todos aqueles estudos, todas aquelas informações que nos auxiliarão, sobretudo nesta prova, neste concurso, a lembrarmos aquilo que nós estudamos. Veja, não há hipótese nenhuma a derrogação de leis naturais, mas um auxílio espiritual, ele é sempre muito bem-vindo, principalmente para aqueles que possuem merecimento. Ah, sim, Olga, com certeza nós incluiremos aqui também nas nossas orações. 95 anos e 91 realmente são idades bem delicadas, né? Silvia, Luísa Silvia, boa noite para você, para Dona Leone também, sejam bem-vindos. Então, gente, nós vamos nessa sequência agora identificar a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Nós vamos tocando aqui essas questões propostas pelo próprio codificador, tá? Eu quero ver se eu consigo pelo menos trabalhar com vocês da questão 536 até 539, porque a 540, elas são uma questão que sempre me empolgou e me empolgou muito. É uma questão, para vocês terem uma ideia, onde o próprio codificador, o próprio Divaldo chega a questionar Joana de Ângeles, né, sobre a doutrina espírita, fala que a doutrina espírita tem tudo, e Divaldo perguntou, mas tem tudo aí, onde que a doutrina espírita fala de física quântica, né? Que é uma matéria nova que surgiu como ciência a partir de 1920, ou seja, a doutrina espírita é da metade, né, do meados do século anterior. Então, e aí a Joana de Ângeles fala assim, Divaldo, você está fazendo uma pergunta dessa, basta você ler. Olha lá a questão 540 do Livro dos Espíritos, ela está exatamente falando sobre isso, sobre física quântica, ou sobre esses princípios. Então, vamos tentar trabalhar essas questões e a gente deixa 540, que eu confesso a vocês, é uma questão maravilhosa. Tem inclusive livros, né, cujo título é Do Átomo ao Arcanjo, exatamente para explicar aquilo que consta na resposta da espiritualidade nessa questão 540, né? Maria Senhora, boa noite, seja bem-vinda. Bom, a questão 536, a espiritualidade já vai, ou melhor, Kardec já vai indagar da própria espiritualidade se determinados fenômenos, ou se os grandes fenômenos da natureza, sobretudo aqueles fenômenos que, num primeiro momento, parecem a nós uma perturbação dos elementos. Ele quer saber se estes fenômenos, eles possuem uma causa fortuita. Olha, será? Vamos tentar, né, traduzir aí. Olá, Elaine Laveiras, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Marilza, que bom que você chegou, Marilza. Hoje é dia da fisioterapia, mas deu tempo, né? Que bom. Adair Alves, boa noite também para você e para o seu companheiro. Então vejam, Kardec quer justamente saber, peraí, eu posso dizer que estes fenômenos da natureza, sobretudo estas questões que envolvem a perturbação dos elementos, como as tempestades, será que isso acontece por acaso? Nós, aqui a gente repete muito, né? Então, é muito tranquilo para nós sabermos. Mas naquela época, Kardec estava em busca de informações. E aqui vem a resposta da espiritualidade. Opa, peraí, Kardec. Não, tudo tem uma razão de ser. Absolutamente tudo. Nada acontece. Inclusive isso na obra ou na edição e editora que eu tenho. Tudo acontece de acordo com a permissão divina. Tudo tem uma finalidade. A gente vai percebendo que
as mínimas coisas. E este é o ponto que nós vamos trabalhar neste título, né, da ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Porque quando formos falar dessa questão 540, ou a própria física quântica, ela vai trabalhar muito essa questão envolvendo os átomos, gente. Em tese, os átomos são as menores partículas que existem. Por que eu disse em tese? Em tese por quê? Porque hoje nós sabemos que o átomo já pode ser dividido. Antigamente ele não era divisível, por isso que o nome é átomo, ou seja, uma partícula só. E a gente já sabe que não é assim. Mas, só para a gente ter uma ideia, né? As leis que regem o átomo, ou as leis que regem o mundo microscópico, elas também regem o mundo macroscópico. E tudo tem uma finalidade. Não existe acaso em absolutamente nada. Por isso também que nós aprendemos com a própria espiritualidade, sobretudo com estes seres que nos ajudam na interpretação das mais diversas lições, que não existe palavras vãs, principalmente as palavras que são ditas por seres mais avançados, por espíritos mais evoluídos. A gente sempre tem que buscar, porque há algum tipo de informação ali que nós precisamos extrair. Então, muito atentos nós temos que ficar com tudo isso. Nada, absolutamente nada, acontece ao acaso. Tudo tem uma finalidade. Sim, claro que a gente deve, talvez nesse momento, ficarmos um pouco mais tranquilos e relaxados, né? Porque senão a gente vai ficar tão neurótico com algumas coisas, mas que nós pelo menos saibamos disso, para quando identificarmos qualquer episódio, principalmente que vão interferir na nossa vida, a gente saiba que não existe acaso, não existe acidentes, ok? Clara Frias, boa noite também, seja muito bem-vindo. Olá, Márcia Martins, boa noite. Iraci Prestupa, boa noite também. Olá, Helenice, Jéssica Dias, que bom que todos estão aqui conosco, né? É sempre um prazer imenso tê-los. Então, essa foi a primeira. E Kardec desdobra esse questionamento para perguntar o seguinte: olha, tudo bem, vocês falaram que tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma explicação, tudo tem um fim providencial, mas eu posso dizer que todos esses fenômenos, o principal objetivo deles é exatamente o homem? Ou seja, Kardec quer saber, tudo foi criado e tudo foi construído para o homem, ou objetivando o homem? Veja, né, nós como centro de absolutamente tudo que existe. Será? A espiritualidade vai responder, não de forma a exaltar o nosso orgulho ou o egoísmo, não. Por quê? Porque aqui eles se referem ao homem, e eu prefiro entender dessa forma, ao espírito. Espírito, princípio inteligente da criação. Então, se eu pudesse refazer a pergunta de Kardec, para o nosso entendimento, ele foi fantástico, mas eu faria justamente dessa forma: objetivam sempre ao princípio inteligente todos os fenômenos? E a espiritualidade vai dizer, olha, às vezes, sim, tem como objetivo principal o homem, às vezes. Agora, na maioria dos casos, quando a gente fala da ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, o principal objetivo é o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da própria natureza. Então, não é só o homem como centro de tudo, de todos os acontecimentos e de todos os fenômenos. A natureza, muitas das vezes, ela precisa se reequilibrar, ela precisa se harmonizar. E essa desarmonia foi causada e gerada, lógico, por alguém. E neste processo de busca do reequilíbrio, da harmonização, alguns fenômenos acontecem, tá? Então, não é apenas e tão somente visando o homem, mas ao próprio equilíbrio geral. Então, vamos lá. Kardec vai continuar. Ainda nessa mesma questão, ele desdobra em três, né?
Até fazendo um parênteses aqui, se a gente for pegar todos esses desdobramentos, nós vamos ver que tem muito mais de 1019 questões, né, no Livro dos Espíritos. Mas isso não importa, o que importa é exatamente a profundidade dessas informações e desse conhecimento. Seguindo, Kardec fala que, olha, a gente concebe então, e de uma forma muito clara, tranquila, perfeita, que a vontade de Deus seja a causa primária em tudo. Porém, sabendo que os espíritos têm essa possibilidade de exercer a sua ação sobre a matéria, e que estes espíritos são os agentes da vontade de Deus, porque não cai uma folha de uma árvore sem a permissão divina. Os espíritos agem sobre a matéria, e se eles estão agindo, eles são agentes da vontade de Deus. E aí pergunta Kardec: alguns dentre estes seres, desses agentes da vontade de Deus, não exercerão certa influência sobre os elementos, por exemplo, para agitar, ou para acalmar, ou para dirigir? Eu só vou fazer referência, lembrando, porque justamente na hora que Kardec, que eu estava lendo essa pergunta para a nossa preparação, eu lembrei daquele episódio evangélico de quando Jesus aplaca, ou Jesus acalma a tempestade. Então a Kardec quer saber, esses agentes da vontade de Deus, eles exercem influência sobre os elementos para agitar, para acalmar ou para dirigir esses fenômenos? E a resposta foi clara, evidentemente. E não poderia ser de outra forma. Por quê? Porque, gente, Deus não vai agir diretamente sobre a matéria. Por quê? Porque Ele já criou leis perfeitas. E a nossa função como criaturas é auxiliar o próprio Criador. Não há necessidade do Criador agir. As suas criaturas fazem a sua vontade, e automaticamente fazendo a sua vontade, eles vão aprendendo para, através do aprendizado, crescer e evoluir. Daqui a pouquinho, numa outra pergunta, eu vou contar uma historinha aqui para vocês para ilustrar, e inclusive ilustrar aquilo que aconteceu também no episódio narrado nos evangelhos, quando Jesus acalma a tempestade. Tá? Então, o que a espiritualidade vai dizer? Sim, os espíritos vão agir, sim. São agentes da vontade de Deus, e eles vão exercer essa influência ou ação sobre a matéria, porque Deus não tem essa necessidade. Nós vamos encontrar, segundo a própria espiritualidade, agentes dedicados em todos os graus e em todas as escalas dos mundos. É o que nós veremos na questão 540, tá vendo? Porque eu falo para vocês que ela é emblemática. Nós teremos aqueles mais inteligentes, superiores, e nós teremos os inferiores, e cada um vai agir de acordo com o seu conhecimento, né? Ercília Machado, Dona Luzia também, boa noite, seja bem-vinda. Aliás, essa também é uma questão que Kardec faz. Mas antes desta questão, Kardec, exatamente procurando trazer do próprio passado, e aí ele já entra na pergunta 537, ele pergunta se isso que a espiritualidade acabou de dizer, se confunde um pouco com aqueles seres ou aqueles deuses da mitologia antiga. Nós temos a mitologia, principalmente a grega e a romana, né? Que são as mais conhecidas. Então, Kardec pergunta, olha, isso que você está falando aqui, essas ideias espíritas que nós estamos aprendendo, será que a gente pode unir e dizer que aquela mitologia que eles criaram lá atrás, de determinados deuses, cada um responsável por um dos fenômenos da natureza, seja pelos ventos, raios, vegetação, etc., então, será que os deuses da mitologia são exatamente o fundamento, ou a mitologia é o fundamento disso que vocês estão falando aqui? Aí eu falo, não, Kardec,
Não é. E, principalmente, porque aquilo que vocês ouviram lá atrás não tem nada a ver com aquilo que nós estamos vendo aqui. Veja, Kardec tentou fazer uma relação. A espiritualidade falou, não, é totalmente destituída de fundamento. Por quê? Porque ela está muito longe da verdade. Então não temos deuses que cuidam do raio, deuses que cuidam... Não, nós não temos estes deuses que cuidam dessas coisas. Nós não temos esses espíritos que cuidam destas coisas. Então peraí, se não tem, aí vem Kardec desdobrando. Se não tem, eu posso dizer então que tem espíritos que habitam lá no interior da Terra e presidem esses fenômenos geológicos? Por exemplo, nós temos os tsunamis, né? Nós temos os terremotos, maremotos. Então existem espíritos que habitam o interior da Terra e lá eles se agitam e eles presidem esses fenômenos geológicos? E aí vem a espiritualidade dizendo, peraí, tais espíritos, eles não habitam positivamente a Terra. Não. Calma, vocês vão entender. Isso é a espiritualidade falando para cá, vocês vão entender. Nós temos, e aí vai ser de acordo com cada um dos espíritos, de acordo com a sua capacidade, a sua evolução, cada um vai trabalhar numa parte específica. Cada um terá a sua tarefa, a sua atribuição. Só que é o seguinte, vai chegar um dia que vocês vão receber uma explicação para todos esses fenômenos e vocês vão conseguir compreender melhor. Olha que coisa interessante, né? Será que a gente vai realmente conseguir chegar neste aprendizado? De novo, o que eles estão falando? Eles estão falando que existem leis da natureza que regem todos os fenômenos. Então, nós tentamos buscar explicações e como o próprio Kardec diz, vamos lá na mitologia, tem determinado espírito que faz isso. Não, mas peraí, se o espírito fizer isso, isso não pertence àquelas leis naturais, é alguém que está fazendo, é algum espírito, seja ele chamado de Deus ou não. E a espiritualidade fala, não, peraí, existem leis. E vocês precisam aprofundar e conhecer bem essas leis, né? Amanda Lavez, Elaine Lavez também, boa noite para vocês. A Elaine até já falou boa noite antes, eu não sei se eu respondi, mas... Então, a gente precisa entender isso. Todos os fenômenos, eles são regidos por leis naturais. Nós conhecemos essas leis? Não. Nós, segundo a espiritualidade, ainda não estamos prontos para conhecê-lo. E a mitologia representa um exagero. E aí... Isso também nos remete, Luiz Inês, boa noite, isso também nos remete a uma reflexão que a gente extrai lá do livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Não sei se todos sabem, todos conhecem, essa é uma obra também muito fantástica, que eu costumo chamar assim de... É o livro que conta a história moral da humanidade, a evolução, o progresso, os diversos povos e as contribuições de cada um para essa evolução e esse progresso da humanidade. E lá no livro, logo no seu início, Emmanuel vai nos dizer o seguinte, olha, um grupo de espíritos ou um grupo de Cristos se reuniram assim que foi destacada uma parte, podemos chamar de uma partícula do Sol, para poder formar o nosso planeta, assim como formar todos os outros planetas do nosso sistema solar, um grupo de espíritos, de engenheiros celestes se reuniram, e até ele ainda fala o seguinte, e a segunda vez que se reuniram, foram para deliberar sobre o futuro, principalmente com a vinda do próprio Cristo. Então, lá atrás, quando o planeta estava em vias de formação, isso, gente, há mais ou menos, segundo a estimativa que nós temos, e o próprio André Luiz confirma isso, há mais ou menos 4,7 bilhões de anos. E segundo Emmanuel, os espíritos precisaram, nesse tempo todo, se reunir apenas 2 vezes. Olha para vocês verem como que nós estamos realmente um pouco distante, Para nós, a gente quase que tem que fazer reunião uma vez por mês, de 2 em 2 meses, pelo menos uma vez por ano.
Eles não. Eles reuniram há 4 bilhões de anos para traçar os destinos do planeta. E aí, pelo menos o que vem exatamente na nossa mente. Quando eles fizeram essa reunião lá, planejaram e traçaram tudo, conhecedores das leis que regem o universo, gente, eu não tenho dúvidas que eles traçaram, né, Zezé Bueno? Eles traçaram o destino do planeta Terra desde a sua formação, e eu imagino que até a sua destinação final ou a sua destruição. Eu acho, na minha opinião, não vai haver necessidade deles se reunirem de novo para deliberar. Por quê? Porque como as leis são perfeitas, os planejamentos também são perfeitos. Claro, o Edson, ou eu, estou aqui dizendo, ou trazendo a minha opinião, do ponto de vista material. Sim, porque do ponto de vista moral, aí tem o livre-arbítrio e as coisas são um pouco mais complexas. Mas do ponto de vista material, como as leis que regem são perfeitas, o planejamento pode ser único. Não há necessidade de você ficar planejando muitas coisas, porque as leis darão conta no processo de condução do planeta. Repito, isto na nossa visão. Aquilo, né, que André Luiz chama de co-criadores em plano maior. Eles já sabem como que funciona, reúnem, deliberam e ali distribuem as suas tarefas e pronto. As coisas estão resolvidas, porque as leis são universais e imutáveis. Dito isso, e aí depois vocês façam uma releitura do livro A Caminho da Luz, principalmente neste início, e tentem analisar, tentem avaliar essas interpretações que nós estamos buscando aqui, sobretudo com este nosso estudo na sequência do Evangelho, do Livro dos Espíritos. E também, para nós entendermos, né? Porque Kardec vai seguir essas questões exatamente perguntando o seguinte: então, existem seres que vão agir. Sim, existem seres que vão agir. Estes seres, eles pertencem a uma categoria especial no mundo espírita? Ou eles são seres à parte dos espíritos? Ou são seres que foram encarnados como nós? Veja a pergunta. Esses espíritos que vão agir sobre os fenômenos da natureza, eles são seres à parte na criação? São diferentes dos espíritos? Ou já foram encarnados? Ou serão encarnados? E aí a espiritualidade vai dizer o seguinte: que foram ou serão. Olá, Dina Faria, boa noite, seja bem-vinda. Que foram ou serão. Ora, o que será que a espiritualidade quis dizer com isso? Nós vamos seguir, porque aí eu já faço a explicação. E Kardec pergunta, então, pertencem esses espíritos a uma ordem superior ou inferior à nossa? Alguns foram encarnados como nós. Outros serão encarnados assim como nós. Então, são seres inferiores e superiores. E aí a espiritualidade vai dizer, Kardec, tudo depende da função ou da atribuição de cada um deles. Agora nós vamos então tentar entender, viu, Ercília? Fica tranquilo que nós vamos tentar entender. A espiritualidade falou então que nós temos seres superiores e nós temos seres inferiores que vão agir nos fenômenos da natureza, tá? Superiores e inferiores. Quanto aos seres superiores, entra nessa parte da resposta da espiritualidade. Já foram encarnados como nós, ou seja, já foram espíritos que estiveram no reino hominal e hoje eles estão numa posição acima. Ou serão, ou seja, são seres que estão num grau evolutivo mais inferior, menos avançado do que nós, e que no futuro estarão encarnados.
Quem são esses seres, gente? Esses seres são chamados elementais. Os famosos elementais. O que são esses seres elementais? São aqueles espíritos que, recém-saídos, já passaram pelos outros reinos da natureza, mineral, vegetal, animal, e estão se preparando para encarnar no reino hominal, no reino dos homens. Esses elementais são espíritos que estão nesse processo de transição do reino animal para o reino hominal. Por isso que a espiritualidade fala, uns que os superiores já encarnaram como nós estamos encarnados. Outros ainda vão reencarnar. Por quê? Porque eles estão nessa condição de elementais. Ok? Eu já vou citar um exemplo aqui para a gente ilustrar. A Iraci faz uma pergunta aqui. Nós já vamos também tentar, né, Iraci, responder. E eu até acho que não vai dar para a gente responder hoje. Você me lembra dessa pergunta no nosso próximo encontro, tá? Olha só, o exemplo que eu vou citar para vocês está lá no livro do Carlos Bacelli, chamado Os Elementais. E lá tem um trechinho do livro que ele vai contar que Dr. Inácio Ferreira, e junto com o Odilon Fernandes, eles estavam ali, os dois espíritos desencarnados, eles estavam ali numa região onde o povo tinha lá uma cidadezinha, um local, um lugarejo, que eles estavam reclamando de chuva, eles estavam querendo chuva. E aí, o que eles fizeram? A gente tem mania, né? Sempre tem aqueles rituais, né? Tem os índios, vamos fazer a dança da chuva e tal, para atrair. E lá também, naquela localidade, eles tinham um ritual. E eles estavam exatamente fazendo este ritual. Dr. Inácio Ferreira e Odilon chegou, olhou e falou, mas peraí, a gente sabe que os rituais, eles não funcionam. Então, nós podemos ajudar? Podemos. O que nós vamos fazer? E o que eles fizeram? Saíram e foram para uma floresta, uma mata que tinha ali nas proximidades. E lá eles convocaram estes elementais, estes seres, né? Que recém-saídos do mundo animal, eles estão preparando para encarnar como homens. A gente vê muito isso em filminho, em desenho animado, tá? Então, esses elementais, o que o Dr. Inácio Ferreira e o Odilon fizeram? Convocaram eles e pediram para que eles ajudassem. E aí, o que eles fizeram? Se reuniram num grande grupo. E a gente vai ver que tem uma pergunta 539 que vai complementar. Mas a gente vai complementar isso no próximo encontro. Só vou contar aqui a historinha e depois a gente retoma daqui, ok? Então, o que eles fizeram? Eles se reuniram numa grande massa, foram num riacho que tinha ali próximo, começaram a se agitar, e nessa agitação eles fizeram com que parte da água se evaporasse e formasse uma nuvem. A gente sabe como que se forma nuvens. Então esses elementais fizeram essa agitação. Estes seres inferiores agitaram, formaram a nuvem, e depois o que eles fizeram? Deslocaram a nuvem até a parte superior daquele lugarejo. E aí, eles fizeram a parte deles. Criaram a nuvem através das suas forças, levaram a nuvem até o local e ali eles deixaram. Agora, vamos deixar que outras forças da natureza hajam e produzam os raios e tudo direitinho para que essa nuvem se transforme em chuvas. A gente sabe como funciona a chuva. A água evapora, chega depois, ela cai sobre o nosso planeta, sobre a Terra. Então, eles convocaram, os elementais fizeram o trabalho. E aí, gente, o que aconteceu quando Jesus aplacou ou quando Jesus acalmou a tempestade? Elementais, vocês que estão agindo, por favor, parem. Está assustando aqui. Por isso ele tinha este poder sobre estes seres. Mas, como nós estamos aqui avançando no nosso horário, vou deixar para continuar no próximo encontro. E aí eu vejo essas perguntas que vocês fizeram para nós tentarmos responder. Este assunto, esse tema é muito interessante, tá? Então, convido-os a não perder nosso próximo encontro do Livro dos Espíritos na quinta-feira, ok? Muita paz a todos vocês, uma excelente noite. Que Jesus continue no coração de cada um.